Chernobyl, Rick Beats. Cada som uma página, todo dia uma lágrima, cada vida uma lástima, a mente é uma dádiva, cada alma um poço de conhecimento pra explorar, cada pessoa com sua solidão particular, indo e vindo do mesmo lugar, cheio de incerteza. Já me conheço tanto que admiro minha fraqueza, me mantenho na defesa, mas não nego a guerra. Meu limite vai até onde o seu encerra. Fecho os olhos, mente berra, tô num labirinto, vejo os restos corporais por onde tô indo. Não brinco, vários se foram tentando se eternizar, ninguém acredita que vão chegar lá. O que é meu eu vim buscar, esse passo Robin Hood. Pra fortalecer os meus não falta atitude, não se ilude só por um papel no bolso. Valoriza a carne quem já roeu o osso, não confio nos outros, pé no chão, mas sempre pra trás. E famílias destruídas com o mal que a herança faz. Dignidade jaz, a minha faço juiz. Boto a vida nos versos, o coração conduz. O rap traduz luz pra quem foi apagado, explana pra burguesia que não vamos ser explorados. Os pretos respeitados, sem cortar cana, contando a grana. Do lado a dama, tipo Barack Obama. Melanina serve como escama, suporta coisa extrema. Somos o rei na ponta pra coroa e rema. O espaço urbano materializa os problemas decorrentes da concentração fundiária, da superexploração do trabalho e de uma modernização do território que não inclui parte da sociedade no sistema de cidadania. Para a população em situação de rua, a rua é usada como abrigo, pois é na rua que garante a sobrevivência, ainda que de maneira precária e indigna. A população em situação de rua sofre constantemente com a rejeição e estigmas, processos que muitas vezes têm origem em ideias preconcebidas ou resultam de desconhecimentos. Nós temos a Política Nacional e o Decreto 7.053, que considera a população em situação de rua um grupo populacional heterogêneo, tá? Que tem em comum a pobreza extrema, o vínculo familiar fragilizado, ausência de moradia, que depende de uma forma temporária de um acolhimento. Em geral, essa é a definição da política. Mas, em geral, as pessoas pensam que tudo é só o uso de substâncias. Não é. Ausência de moradia, vínculos familiares inexistentes, fragilizados e muitos inexistentes. Quando eu digo assim que é muito bonito, que eu costumo explicar, é muito bonito, na teoria, dizer que a gente vai fazer um trabalho com eles de reintegração familiar. Só que muitos vêm pra gente que nunca existiu o vínculo familiar. Como é que a gente vai fazer um trabalho disso se não tinha vínculo? Né? Outros nem querem isso, a gente tem que respeitar. Né? Cada um com a sua autonomia, cada um com o seu direito, com a sua vontade, enfim. Então, a ausência de residência, vínculo familiar fragilizado, desemprego, muitos vão para a rua por conta do desemprego. Não tem coragem de voltar para a família enquanto não tiver com uma situação melhor. E aí, por último, vou botar o uso abusivo de substâncias. Eu entrei em depressão por conta da separação. Eu tenho 4 filhos, 2 do primeiro casamento. Tive 22 anos de casado. A mulher aprontou comigo e eu deixei pra lá. Me casei de novo e tive um casal de filhos. A mulher aprontou comigo. Com depressão, eu pedi conta de emprego. O dinheiro que eu recebi, 275 mil, eu gastei em menos de 6 meses. Gastei com carro, um Prisma. Tomava cachaça e ficava rodando. Fortaleza, Maceió, Aracaju e tome cachaça. Aí eu ficava em hotel, e motel também. Tinha vez que eu ficava um mês em motel, era muito dinheiro, o dinheiro foi embora. Apesar de ser invisibilizada socialmente, a população em situação de rua faz parte do espaço urbano e se apropria dos diversos recursos que a cidade oferece para garantir sua sobrevivência. Diferente da população domiciliada, que executa atividades de dormir, comer, beber, tomar banho numa única casa, para essa população, a rua,
adquire novas funcionalidades. Então, essas atividades básicas são realizadas em diferentes pontos da cidade. Mas, geralmente, essa população tende a se concentrar numa única área da cidade. E, em geral, essa área é o centro urbano. Por quê? Justamente porque o centro das cidades oferece as melhores condições para essa população sobreviver. Durante o dia, os centros comerciais têm uma dinâmica, um movimento maior de pessoas. E esse movimento é bom para a população de rua executar atividade de subsistência, de trabalho. Eles então podem aproveitar essa movimentação para vender bala, vender doces, artesanatos, realizar trabalhos de flanelinha ou ajudantes no carregamento de cargas em um mercado, por exemplo. Durante a noite, esses espaços tendem a ficar mais desertos. Então, isso acaba sendo bom para que eles possam descansar debaixo das marquises dos prédios públicos ou até mesmo privados. Aqui é gostoso de ficar, trabalhar. A questão é essa. Eu acordo cedo, já começo a catar latinha. Aí no centro é bem melhor para mim. Senhor José, 62 anos. Aqui é melhor. Aqui eu tomo conta de carro, de moto. Agora eu tô só em moto. Aqui tem muito serviço, menino. Só não trabalha quem não quer. Aquilo lá é o quê? Papelão, não é? Então, já é dinheiro. Ó o mercado. Não trabalha quem não quer. Aqui não passa fome não. Passa fome quem quer. Sou um gênio da lâmpada diferente e posso realizar uma infinidade de desejos, além da minha imaginação, do meu próprio pensar. Dias vêm, fragmentos da vida vão, ainda assim posso cantar. Sou ninguém, sou mais um solitário réu em ação, destinado a se apaixonar. É bastante comum que a população em situação de rua seja taxada como preguiçosa, pessoas que não querem trabalhar. Mas o que as pesquisas mostram é que a maior parte dessa população é formada por trabalhadores. A Pesquisa Nacional de 2008, realizada pelo governo federal, mostrou que cerca de 70% da população que vive nas ruas exerce alguma atividade remunerada. Em geral, essas atividades são ligadas ao setor informal da economia, então são atividades como flanelinha, catação de materiais recicláveis como papelão ou latas de alumínio, atividades como venda de doces, venda de artesanato, ou seja, são atividades intermitentes que precisam ser buscadas diariamente e que precisam também de estratégias específicas em cada cidade. A atividade de flanelinha, por exemplo, vai demandar de um maior movimento de carros em determinado lugar. Então, em certos horários do dia, esse movimento tende a cair, ou mesmo aos finais de semana, aos feriados. A atividade de catação de materiais recicláveis tende a acontecer principalmente ao fim do horário comercial, quando as lojas colocam para fora os lixos, os papelões. A catação de latas de alumínio, por exemplo, é melhor em áreas onde tem bares, restaurantes. Mas vale destacar que essas atividades não mudam substancialmente as condições de vida dessa população, porque o retorno financeiro é muito baixo. E por conta da pouca qualificação que essa população tem, é muito difícil que eles saiam dessas condições. Senhor José, 62 anos. Eu ganho dinheiro através da reciclagem. Eu não sou lixeiro. Lixeiro é quem produz o lixo. Eu sou reciclador. É todo dia. 5 horas da manhã eu acordo, vou pegando as caixinhas de lixo, as garrafas PET, vou guardando. É o dia todo trabalhando. Eu trabalho mais na Alberto Torres e na Pelinca. Tem muita gente recolhendo papelão. Está difícil encontrar papelão. E às vezes no centro. Materiais como latinha só se encontra em locais mais afastados do centro. No centro é mais papelão. A alimentação pode ser adquirida de diferentes formas. Uma das principais é a partir da rede assistencial. Em alguns casos, a prefeitura serve esse alimento, mas principalmente esse alimento é adquirido a partir da rede assistencial voluntária ligada a ONGs e também a instituições religiosas. Em outros casos, a própria pessoa pode produzir esse alimento a partir do dinheiro que ela recebe trabalhando, ela compra no supermercado e elabora essa alimentação em fogareiros improvisados ali na rua mesmo. Em outros casos, ela pode pedir o alimento para os transeuntes e conseguir
uma quentinha, uma marmita já pronta. Em todo caso, a pessoa precisa desenvolver estratégias específicas para conseguir esse alimento. Precisa estar no lugar certo e na hora certa, saber em quais momentos as ONGs passam nas ruas distribuindo, ter uma boa relação com essas instituições. Em Campos, por exemplo, tem o Centropop, que oferece alimento, tem as freiras ali no Jardim São Benedito, que oferece almoço e também café, mas tem muitas ONGs que durante a noite servem alimentação para essa população, principalmente ali na área próxima à Praça São Salvador. Maria, 21 anos. O alimento vem até a gente. Doação, quando não tem doação a gente sai, pede. Quando a comida demora muito para chegar até aqui, a gente vai lá no Centropop, na Madre. Geralmente sábado e domingo não tem. Durante a semana, passa gente à noite, entrega a sopinha, a quentinha, pão com mortadela, às vezes um suco, cafezinho. Se der 2 quentinhas, como uma à noite e guardo uma para o outro dia. Francisco, 52 anos. A água é um dos recursos mais difíceis para essa população. Em geral, tem uma maior disponibilidade de alimento do que de água. Então essa população consegue água a partir de banheiros públicos, postos de combustíveis, de igrejas ou mesmo do Centropop. Só que algumas instituições só funcionam durante o dia e à noite acaba se tornando mais difícil para essa população conseguir água. Em casos mais extremos, essa população usa água de chafarizes e também dos rios que cortam os centros das cidades, como é o caso aqui de Campos dos Goytacazes, onde essa população tende a usar o Rio Paraíba do Sul para tomar banho, principalmente aos finais de semana. A água eu pego no posto à noite, pego na Igreja Universal, que é gelada. Banho, às vezes eu tomo ali no mercado municipal, no banheiro, de manhã. E na hora do almoço, eu tomo no CAPS. E antes de sair, eu tomo banho lá de novo. Senhor Rafael, 35 anos. A água a gente pega aqui no Centropop também. O banho é no meu querido Rio Paraíba, que há muito tempo me acolhe. Ali é minha piscina, e às vezes aqui no Centropop. Final de semana no Paraíba. Senhor José, 62 anos. Os estudos indicam que, em muitos casos, as políticas de acolhimento não atendem às necessidades desses indivíduos, de modo que muitos deles não se sentem acolhidos e acabam permanecendo nas ruas. Na maioria das vezes, esses espaços não são projetados especificamente para essa finalidade, havendo uma série de deficiências estruturais que entram em conflito com a própria lógica assistencial e com as necessidades específicas da população de rua. Muitas pessoas se questionam por que a população de rua não vai para os abrigos que as prefeituras oferecem. Bom, em geral, não há vagas suficientes para essa população nos abrigos que as prefeituras oferecem. Por outro lado, a própria população em situação de rua afirma que essas instituições não oferecem condições para sua permanência ali. Um dos pontos que eles mais reclamam diz respeito à pouca liberdade que há nesses espaços. Geralmente é horário de entrada e de saída, o que acaba prejudicando a realização de atividades remuneradas que eles executam nas ruas, por exemplo. Outra queixa muito comum entre eles é que nessas instituições não há espaços para guardar seus equipamentos de trabalho, como por exemplo os carrinhos que eles utilizam para catar materiais recicláveis, ou mesmo espaços para que eles possam levar seus animais de estimação. E vale também destacar que, em geral, esses abrigos e essas instituições não permitem a permanência de homens e mulheres. Então, em muitos casos em que são casais, eles são separados. Nesses casos, as pessoas preferem permanecer nas ruas para continuarem juntos. José, 62 anos. Detesto abrigo. Abrigo é igual gaiola de passarinho. Eu sou bicho solto. Não posso ficar entre 4 paredes. Me ofereceram, mas eu não aceitei. Quando eu cheguei, eu catava latinha. E a latinha é à noite nos bares aqui na Pelinca.
Eu no abrigo, 18 horas você tem que estar lá. E meu trabalho é à noite. O Centropop é um centro especializado para pessoas em situação de rua. Ele foi criado em 2011, configurado como um Centropop, mas antes disso ele era visto como uma casa de cidadania, onde servia também de acolhimento para os nossos usuários. No serviço do Centropop, há oferta de lavanderia, higiene pessoal, encaminhamento para outras políticas quando é necessário, retirada de documentação e também higiene pessoal. O Centropop é a porta de entrada para todas as ofertas de acolhimento e de rede. Então, todos eles entram pelo Centropop, se referenciam ou podem ser encontrados na abordagem social e a partir daqui que eles são encaminhados para ofertas de vagas em acolhimentos da nossa instituição. Toda oferta, depende da aceitação do usuário, mas existe um encaminhamento para a saúde, quando for caso de CAPS, saúde mental ou alguma dependência química, emergências. A gente tem também uma ambulância que tem atendido nesse período de pandemia os nossos serviços para encaminhar os nossos usuários, tanto para isolamento dentro do próprio Manuel Cartucho, que é um acolhimento que nós estamos em destaque no período de pandemia, como também para outros tipos de saúde. Temos também encaminhamento para balcão de emprego. Então, todas essas políticas fazem parte da política ofertada pelo Centropop. Senhor Rafael, 35 anos. Eu até pedi essa requisição para dormir no albergue Francisco de Assis, só que lá não está tendo vaga, porque dormir na rua é muito perigoso. No albergue você entra às 18 e sai às 6 horas. Pelo menos já é um lugar para você dormir. Senhor Marcos, 64 anos. Na rua você tem liberdade, mas não tem segurança. Você fica no meio de várias pessoas com vários tipos de cabeça. Fui morar na rua, já que não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Aí me cadastrei no Bolsa Família, lá no Centropop, e entrei no abrigo. O abrigo me oferece a noite, a janta, o banho, que é o essencial. À noite não pode fumar aqui dentro. Tudo é trancado no armário. Não se pode mexer 2 vezes, só uma vez só. Passamos por uma vistoria. Os guardas são excelentes, todos os 3. Cada dia plantão de um. Todos eles tratam bem. Dear God, I'm trying hard to reach you. Dear God, I see your face in all I do. Sometimes it's so hard to believe in. Bloco G. Rabiscando algumas letras entre versos e folhas rasgadas. Lixeira cheia de história muito mal contada. Vida vazia, sensação que eu não acredito em nada. Me sinto um anjo, uma gaiolas com asas cortadas. Me perguntando a verdadeira razão de viver. O que eu preciso eu vou achar antes de falecer. Permanecer em um lugar onde todos te odeiam. Sobreviver nesse lugar onde todos te odeiam. Na minha veia corre sangue dos meus ancestrais. Mundo moderno que foda pros seus capataz. Corro pro mato de escolta quem derrama sangue. Minha família é sua família, broca é minha gangue. Me sinto livre enquanto eu canto, escuta minha voz. Quer me ferir, meu lado negro é um animal feroz. Criadas riscas nas esquinas da selva de pedra. Tudo acabou quando as esquinas consumiram as pedras. A presença dessa população nas cidades acaba resultando também em diversos conflitos e violências e até mesmo em mortes. Isso porque boa parte da sociedade vê nessa população um problema ou os vê como um lixo que precisa ser varrido dos espaços públicos. Em muitos casos, o próprio poder público acaba utilizando suas forças de segurança para impedir a permanência dessas pessoas em determinados espaços da cidade. Muitas das vezes, essa violência se dá também a partir da retirada dos pertences, como colchões ou cobertores dessa população. Muitas das vezes essa violência parte dos comerciantes e empresários que veem nessa população um empecilho para as suas vendas, suas atividades comerciais. Esses empresários então contratam pessoas específicas para expulsar a população de rua das áreas próximas aos seus comércios. Vale também destacar uma outra forma de violência cada vez mais comum nas cidades, que
que é a chamada arquitetura hostil ou a arquitetura anti-mendigo, que é quando a arquitetura das cidades é modificada no sentido de impedir a permanência ou a entrada dessas pessoas em determinados espaços. Por exemplo, a colocação de grades e cercas em volta de praças ou de igrejas, a colocação de pedras ou vergalhões debaixo de pontes, de viadutos, ou mesmo em áreas abertas para impedir que essas pessoas possam dormir ali. Tudo isso como uma forma de expulsar essa população dessas áreas centrais das cidades. A população em situação de rua, ela tem na base dela uma trajetória de exclusão, de estereótipos, de preconceitos, de práticas violentas, de violências construídas, né, socialmente, de forma determinada, não só pelos chamados operadores das instituições do Estado, mas também pela própria sociedade, né? Nós sabemos disso, né? A chamada pessoa comum, ela tem, na verdade, uma tendência a criar medidas extremamente opressoras, né, para essas pessoas, né? Queimar em praça pública, no ponto do ônibus, ou seja, a gente sabe que existe isso, né, no caso, como se fosse um contingente desprezível, né, ou seja, desconhecido do ponto de vista da sua condição humana, né, no caso. Então, isso é algo que a gente precisa, na verdade, sempre trabalhar, e o trabalho social junto a esse público, ele é muito ainda recente do ponto de vista de construir a escuta, de trabalhar a perspectiva da voz, né? Da voz no seu sentido não só da fala individual, da fala isolada, mas da voz enquanto sujeito de direitos, né? Humanos, sobretudo. A população em situação de rua constitui uma das faces mais extremas da pobreza urbana. Em um contexto de excessiva privação, esses sujeitos se apropriam de espaços e de recursos específicos no intuito de garantir condições mínimas de sobrevivência, fazendo do território um abrigo. Embora vivam em condições de profunda escassez, as pessoas em situação de rua desenvolvem práticas no espaço urbano que se mostram essenciais à sobrevivência, constituindo assim novos usos do território. A população em situação de rua é composta por sujeitos dotados de personalidades, de histórias, de vivências. São portadores de vontades, sonhos, desejos e direitos. Direito ao trabalho, à moradia e à dignidade. São cidadãos e cidadãs. Lutar contra a pobreza não é um assunto de caridade, mas de justiça. Nelson Mandela. Presenciei sua mentira, tirem sua sorte. Eu vi na esquina muitos tiros, sangues e morte. Na minha mochila tem trabalhos e bloco de nota. A falsidade nessa porra me causa revolta. Eu tenho ex que são lembranças e nem tem mais volta. Tenho um futuro, então nenhuma delas fazem falta. Escolha errada vem e vai, a vida sempre trai. Vejo que mentes se levantam quando corpos caem. Sabedoria que não passa de insanidade. Ignorância ter coragem de falar a verdade. E a falsidade é resumida em tão simples gestos. E lá se vai a humanidade, só sobraram restos. Vocês aceitam ser cobrados de quem tá devendo. Olha pra trás e corre atrás de quem nem tá te vendo. Ditado diz a vida fode, então seja fudido. Realidade versus sonho é tempo dividido. Eu sou tão frio por viver em tristeza constante. Eu sou tão raro, meu sorriso é um diamante. Tô tão distante há muito tempo, não volto a casa. Tão pensativo sendo caçador e não a caça. Cultura escrava disfarçada de sociedade. Nova senzala de tijolo pela minha cidade. Novos valores rendem, comodidade prende. Não adianta comer livro se tu não aprende. Seus uniformes ditam regras empresariais. Vejo palavra distorcida pelo satanás. Enlouquecendo plenamente o torcedor fiel. Pagando jato do Edi, vocês não vão pro céu. Não, vocês não vão pro céu.